Você aí que se diz cristão, você tem certeza que Deus existe? Provavelmente sua resposta vai ser sim, mas eu tenho um questionamento para te fazer nesse vídeo aqui. Bora lá para o assunto de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário você está assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Logo de início eu já quero te fazer a pergunta de R$1 milhão. Tá bom. Deus existe? Você não é Cristo. Essa é uma pergunta que as pessoas ainda não chegaram num consenso, justamente porque alguns acreditam que sim, outros acreditam que não, e alguns estão esperando o avião começar a cair para poder decidir se vai acreditar ou não. Mas fato é que cada um tenta provar de acordo com a sua teoria aquilo que pensa a respeito da existência de Deus. Só que o meu foco aqui não vai ser te responder essa pergunta, é óbvio que não. Até porque a própria Bíblia deixa bem claro que parte da fé de cada um, a partir do momento que ouve o evangelho, decidir se vai acreditar ou não. É verdade. E só um adendo aqui, para você acreditar em Deus, você tem que acreditar em Jesus também, tá? Até porque o próprio Jesus disse no evangelho de João, no capítulo 12, versículo 44, que aquele que acredita nele, não acredita somente nele, mas acredita também naquele que o enviou. Então, para crer em Deus, você tem que acreditar também em Jesus. É preciso acreditar em Jesus. Você tem que acreditar no Pai, no Filho e também no Espírito Santo, né? Então você tem que acreditar que os três são um e os três são Deus. Olha pra você ver que loucura. Um dos princípios básicos para você mostrar isso é você obedecendo aquilo que ele fala através da palavra dele, que é a Bíblia. O próprio Jesus lá em Lucas 6:46 ele questiona: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Então a Bíblia ela mostra que existe sim princípios para que você possa demonstrar com as suas atitudes que você é uma pessoa que acredita em Deus, que acredita naquilo que ele fala. Mas tá, como que eu vou mostrar para as pessoas? Como que eu vou convencer as pessoas de que Deus existe? E aqui eu começo a mostrar pra você qual é o objetivo desse vídeo. Como eu disse, não é focar em você provar pra alguém que Deus existe, mas sim pra você. Mas tá, vamos partir do princípio que você seja cristão, que você acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita nas obras do Espírito e que eles são um. Amém? Amém. Eu tenho certeza que você também já passou por aquele momento de dúvida. Será? Será que ele realmente existe? Será que ele é real? Será que isso não é coisa da minha cabeça, ilusão da minha cabeça? E se eu deixar de fazer as minhas vontades, aquilo que me agrada pra fazer a vontade dele, no final das contas isso aqui ser tudo em vão, não passar de um circo, de um teatro. E ainda tem aquele momento individual que eu tenho certeza que você já passou por isso, que você vai lá orar, aí você pega e fala: cara, será que realmente ele existe? Será que eu tô falando com alguém? Será que eu não tô fazendo papel de trouxa falando pras paredes? Misericórdia. Calma, respira, porque esses são alguns dos questionamentos que passam em algum momento da vida na mente dos cristãos. E talvez você até pense que isso é algo exclusivo seu, mas não é. De repente você se pega lá pensando: cara, eu não sou um cristão de verdade, porque eu tô duvidando da existência de Deus, eu tô questionando Deus, eu tô me questionando, eu não vou ser salvo, ele conhece meus pensamentos, então agora eu tô lascado. E aí muita gente entra nessas paranoias e fica louco, cara. De repente você pensa: cara, eu perdi minha salvação porque eu simplesmente questionei na minha cabeça a possibilidade de Deus não existir. E aí você começa a se punir, começa a criar mais paranoia na sua cabeça. E como que você faz para lidar com isso? É só você não deixar isso te dominar. Paulo ele dá até um conselho bem importante em relação ao que você deve ter na sua mente como prioridade. Lá em Filipenses 4:8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E no versículo 9 ele completa: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então para de focar os seus pensamentos nessas paranoias que você não vai ter a resposta agora e talvez nem nessa vida, mas só depois, quando Cristo voltar lá naquele dia. Então siga esse conselho de Paulo, e quando vier essa voz dentro da sua cabeça te questionando, quando você se questionar, lembre das coisas que Paulo disse. Se isso não for o suficiente, lembre do que Deus disse para Moisés e para outros na Bíblia: eu sou. Quando Moisés estava conversando com Deus e disse: Deus, como que eu vou falar para os israelitas lá quando eles me perguntarem no nome de qual Deus eu tô falando? Aí Deus olha para ele e fala: diga que o eu sou te enviou. O próprio Jesus, quando estava na ceia com os discípulos, depois de ter lavado os pés deles, depois de ter falado para eles como que ele iria ser traído, depois de ter falado várias coisas, aí Jesus olha para eles e diz: olha, eu estou falando essas coisas agora antes que elas aconteçam, para quando elas acontecerem vocês saibam que eu sou. Então o próprio Jesus afirma que ele é, e ponto final. Isso não vai mudar, a palavra de Deus não muda, Deus não muda. Então comece a ecoar na sua cabeça que ele é, e ponto final, e não tem questionamento, e ele é Deus, e ele sabe de todas as coisas, ele cuida de cada detalhe, ele cuida de você, ele te ama, e isso basta. Ele morreu por você e isso é o suficiente para você acreditar que tem alguém lá do outro lado, que quando você partir desse plano, você vai encontrar com ele. E por mais que você tenha esses pensamentos na sua mente, se você realmente é um cristão que entendeu a palavra, entendeu o sacrifício de Cristo, entendeu que sem ele nós não somos nada, que nós somos pó, que nós somos miseráveis, que nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus, você sabe que no outro dia essa dúvida vai sumir, essa dúvida vai desaparecer, que isso simplesmente é algo momentâneo, é algo que não faz parte da
rotina de um cristão. A gente pode até usar como exemplo na Bíblia o próprio Tomé, porque ele andava com Jesus, ele via Jesus operando milagres, ele via Jesus fazendo as coisas, ele via aquilo que Jesus falava acontecendo e mesmo assim ele ainda tinha dúvidas sobre se ele realmente era o Messias, se realmente aquilo que ele falava que iria acontecer, iria de fato acontecer, até o ponto que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele vira pra Tomé e fala: olha, toca aqui nas minhas feridas pra você acreditar, pra ele ver que realmente era real. E cara, a partir daquele momento que Tomé teve um encontro com Jesus, teve aquele momento íntimo ali que ele tocou nas feridas de Jesus, ele passou a acreditar. E mesmo depois dos momentos de dúvida de alguém que andou junto com Jesus, ele alcançou muitas pessoas. Por mais que você fale: cara, mas tá difícil, isso tá muito constante, eu não tô conseguindo me concentrar, essa dúvida vem e bate na minha cabeça diariamente. Cara, leia a Bíblia, mergulhe na palavra, ore, busque ajuda, converse com seu pastor, converse com algum irmão de confiança, faça devocionais, se esforce para praticar aquilo que a palavra diz, porque são essas práticas básicas que vão tirar toda essa dúvida da sua mente e vão deixar os seus pensamentos mais sólidos, mais convictos de que Deus existe e de que ele é real. E o último texto, o último conselho que eu quero dar para vocês aqui tá lá em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então assim, de repente você tenta ficar filosofando demais sobre a existência de Deus, você tenta buscar em outras fontes que não vão te edificar e aí você começa a ter mais dúvida. Então não, cara, tudo que você precisa saber em relação a Deus já tá na Bíblia, já tá na palavra dele. Faça a leitura diária da Bíblia, busque conhecimento, busque orar, busque entendimento, peça ajuda e instrução, que isso vai fazer a sua vida ser mais edificada, a sua fé mais fortalecida e a sua caminhada com Cristo vai ser bem mais leve. Paulo já dizia em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então você precisa ter intimidade com Deus, porque você só pode acreditar em alguém que você tem intimidade. Então ouça Deus falando com você através da palavra dele, que eu tenho certeza que ele vai te revelar que ele existe e que ele é real. E bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que ele tenha sido edificante pra você. Se ele foi edificante pra você, já deixa o seu like aqui, já se inscreva e compartilhe também com alguma pessoa, com algum amigo, com alguém que você também saiba que esse vídeo vai fazer diferença na vida dele, porque isso vai me ajudar demais. Porque com a sua ajuda esse vídeo vai ser propagado pra mais pessoas e esse novo projeto que eu estou iniciando vai gerar mais frutos. Deixe também aqui um comentário falando se você já passou, tá passando ou já ajudou alguém que passou por esse momento de dúvida. E vamos seguindo firmes e forte nessa caminhada com Cristo até que ele volte. Mas antes me responda aí, Deus existe? Eu espero que você já tenha a resposta dentro do seu coração confirmada e que a resposta seja sim. Então valeu e falou!